O jogo foi feio, o Vasco jogou mal, o lance do gol é bizonho, mas Lucas Piton estava lá mais uma vez em dia de Copa do Brasil. O homem tá entrando pra história, tá? Vamos lá, pessoal. Hoje o time do Vasco veio dessa forma aqui. Tivemos aqui algumas novidades, outras não. Teve coisa que não mudou, como por exemplo, Léo Pelé no time titular. É o que tem pra hoje e o que tem é bem ruim. O Léo fez no último jogo que ele teve aquele erro pavoroso, mas o João Vitor, pelo menos por enquanto, não voltou, então vamos de Léo Pelé, mas tem Léo que presta, que no caso é esse aqui, e aí no mais, o que a gente tem de mudança é a ausência do David, que talvez era ali esperado na titularidade, mas o David DVD tem jogado mal. Como eu já falei muito pra vocês, eu considero um jogador profissional ruim, e ele tá na fase de ruim, ele esqueceu um pouco da parte de profissional, e aí, por causa disso, vem o Esforça, o argentino, opta ali o Rafael Paiva por meio que talvez encher mais o meio de campo, porque o David, ele é um pouco mais ofensivo do que o Esforça. O Paiva meio que dá uma trancada ali, talvez um pouco de medo, um pouco de respeito ao Atlético Goianiense. E como é que começa a partida de hoje? Começa com o Payet, cara, meio que desfilando um futebol bonito, aqui ele domina bem, aí depois, ó, de ombro, cadê? Aqui de ombrozinho e tal. E falando no Payet, no começo de jogo, ele tava solto, ele tava ali fazendo a graça dele, eu tava sentindo nele mais confiança, ele tava leve dentro de campo do que os demais jogos, tá ligado? Vinha pra mais um jogo bom. E falando nele, olha só, a gente tem aqui um chute que ele vai receber a bola que vem por cima do Watson, ele domina de fora da área, chuta e ela passa perto ali do gol. Eu acho que hoje o Payet foi bem mais participativo. Tivemos aí agora a lesão do Coutinho, pra quem não sabe vai ficar um mês fora, pelo menos isso é o que se espera, vamos torcer pra voltar antes, mas na verdade eu tenho medo dele demorar mais, mas olha só, o Payet ele tem jogado bem, é claro que não aguenta os 90 minutos, é um jogador de 37 anos de idade, mas que vem mostrando de novo boa forma, confiança, parece estar mais tranquilo para jogar e tá contribuindo, tá ligado? Hoje ele tava tocando mais na bola, ele tava participando de mais jogadas do que o Matheus Carvalho, que é o Cocão, do que o Hugo Moura, e isso é muito novo, tá ligado? O Cocão costuma ser um dos caras que mais participa, mais pega na bola e dá passe e tenta cruzamento e participa ali entre o zagueiro às vezes, mas na partida de hoje em específico, Dimitri Payet teve mais toques na bola, pelo menos no primeiro tempo, do que ele, o que me chama a atenção. No mais, pessoal, o que a gente vai ter é isso aqui, ó. O Verratti que tem esse lance, o Verratti sai meio que num contra-ataque, só que ele não vai ter velocidade e muito menos drible. Então ele vai lá e sofre a falta e fica por isso mesmo. No começo desse lance aqui, olha só, se a gente voltar um pouquinho, aqui eu vi falta, tá? Olha só, puxou aqui, ó, o juiz não deu nada, eu acho que faltou um cartão amarelo aqui, só que, no geral, o Verratti, ele não consegue puxar contra-ataque. É um jogador atacante mais clássico que tem, tá ligado? É o cara de jogo aéreo e tal, e na velocidade ele acaba não conseguindo fazer grandes coisas, mas é uma boa escapada do Vasco aos 37 minutos, porém, se você for ver, o Vasco criou muito pouco, né? Porque a gente viu aqui um chute do Payet, vai ter outro chute do Payet, que se eu não me engano também é pra fora, tem um chute do Hugo Moura e tem pouca coisa. Se eu não me engano, o Vasco termina o primeiro tempo com apenas 6 finalizações contra 4 do Atlético Goianiense. É um jogo bem fraquinho, é um jogo bem mal jogado, e daqui a pouco eu falo se a gente chega pra brigar pelo título. Mas antes de falar de título, a gente tem que ver o porquê, apesar do Vasco tá mal, é por isso aqui, ó, que o Atlético Goianiense não levou perigo. Porque ele chega e chuta longe pra caramba e fica se lamentando aqui o Baralhas. Tipo assim, o Atlético Goianiense, com todo respeito, joga muito mal e é um time bem fraco. Hoje, eu acho que não tem problema dizer que é o pior time da Série A do Campeonato Brasileiro, tá ligado? Eu acho até que o Vasco sofreu demais. Se você for ver, tendo em vista que, como eu falei, é, na minha visão, o pior time da Série A do Brasileirão, não era para ter sofrido tanto, não. No jogo de hoje, o Vasco sofrer, no caso, não é nem perigo contra o gol nosso, é mais a gente não conseguir criar. É meio preocupante você não criar tanto jogo contra um time que é tão fraco, tá ligado? Que quando chega, chuta dessa forma horrorosa aqui. Só que no final do primeiro tempo, gol de Lucas Piton, que pra ser bem sincero, eu acho que foi mais um gol contra do que do Piton. Mas vamos ver aqui, porque olha só, o PH toca a bola no Verratti, que vai chutar, vai ser travado, ela sobra, gol aberto, opa, vai salvar, embolou, meu Deus do céu, cai dentro do gol com bola e tudo. O que falar de Lucas Piton? O que eu tenho pra falar é que, assim, é um cara que veio meio que chutado do Corinthians, que quando saiu de lá, eu via e eu lembro dos torcedores meio que falando, graças a Deus tá indo embora, assim como foi o Léo Pelé no São Paulo. A diferença é que ele é bom. O Léo Pelé
é o Léo Pelé. O Lucas Piton, ele chega nessa temporada em 3 jogos de Copa do Brasil dentro de São Januário, 3 gols. 3 jogos, 3 gols. É um lateral que faz a diferença, é um lateral que, assim, por ser lateral, tá até marcando uma boa quantidade de gols, e não só ele marca bastante, como ele marca nos momentos mais importantes, tá ligado? Ele é um cara do gol decisivo, do gol do mata-mata, do gol de Copa. No Campeonato Carioca, ele também tentou salvar o Vasco na fase de mata-mata, mas o Vasco não conseguiu se salvar mesmo assim. Então, assim, o Piton, ele faz a parte dele, ele entrega mais uma vez, 3º gol em Copa do Brasil. Como eu falei, cara, esse gol do Vasco, ele é horroroso, tá ligado? Porque, assim, o zagueiro do Atlético Goianiense, ele se embola com a bola, ele vai chutar com o pé e bate de joelho nela e empurra pra dentro do próprio gol. Como eu falei, pra mim é gol contra, mas deram um gol pro Piton, eu também daria pra ele. Em relação ao gol, eu não sei, tá ligado? Mas aí termina o primeiro tempo, como eu falei, o Vasco jogando bem mal. O Vasco, assim, não é nem que é bem mal, porque não tava sofrendo tanto perigo, mas também não criava. Então era um jogo bem porco, os dois times bem, assim, maltratando a bola. E uma prova disso que eu tô falando é isso aqui, ó. No segundo tempo, olha só, a bola vem de fora da área, o cara vai chutar, meu Deus do céu, aí o PH erra também. Um futebol horroroso. Dois times, assim, maltratando a pelota com muita habilidade. Aqui o PH dá mole, gera um escanteio, e no escanteio, olha só, defesa, opa, de novo aqui, ó, defesaça do Léo Jardim, salvando mais uma vez. O Léo, assim, esse ano, ele vai mais uma vez tendo um bom ano. Ano passado, eu tenho comentado isso direto, eu acho que ano passado ele estava ainda melhor, mas esse ano, hoje, por exemplo, brilhou aqui. Eu acho que esse aqui foi o melhor lance do jogo, tá ligado? Se você for ver, até o gol que o Vasco fez não era tão difícil de tirar quanto esse aqui. O gol do Vasco, o Piton pegou mal na bola, pegou mascado, o zagueiro que se embolou. Aqui não, realmente uma baita defesa de um baita goleiro que tem, se me permitem aqui fazer uma breve crítica, que tem uma pequena defasagem com os pés. Eu acho que, assim, o Vasco acaba recuando muita bola pro goleiro e claramente o Léo Jardim, ele deixa um pouco a desejar nisso. E pra mim tudo bem, tá ligado? O tanto que ele defende, show de bola. Eu acho que é mais um problema de quem tá na zaga, que era pra meio que se tocar e parar de ficar dando tanto passe no goleiro, que claramente não tem tanto ali o refino. Mas aí eu também tô querendo habilidade, tô querendo inteligência de Léo, Pelé e Maicon. João Vitor, volte, pelo amor de Deus. Medel, se quiser voltar também pro Vasco da Gama, nós está aceitando. Enfim, baita defesa aqui que mantém o Vasco se classificando de uma forma meio a trancos e barrancos, jogando mal, mas mesmo jogando mal, o que importa é classificar. E aí no finalzinho tem esse lance que a bola vai ser cruzada para dentro da área e o Vitor Luiz salva. Tem aqui o lance para quem não viu, tem aqui o vídeo, olha só. A bola vem e esse gol, o Vitor Luiz, que tinha entrado no lugar do Piton, faz uma baita intervenção, salva o Vasco, o Piton bem, o Vitor tem esse lance importante aqui hoje. O JP entrou bem no meu ver, eu não entendi, primeiro, por que entrou o Galdamez, e segundo, e mais importante, por que o Galdamez bateu aquela falta? Teve uma falta que eu até esqueci de pegar o lance aqui, mas enfim, uma boa falta na entrada da área, e tinha o Esforço, que já fez gol de falta neste Campeonato Brasileiro contra o Corinthians, e que teve um outro jogo, se eu não me engano, é contra o Vitória, que ele acertou uma bola numa cobrança de falta no travessão, e aí na hora de bater, vai o Esforço, ou melhor, vai o Galdamez. Não era nem pro Galdamez estar relacionado, tá ligado? Mas enfim, com a lesão do Coutinho, acaba abrindo espaço pra esses capeta aí. O Zé Gabriel tava de fora, o Galdamez estava de volta, entra um, sai outro, é um pior do que o outro, não entendi porque ele cobrou, mas enfim, o Vasco se salva. E aí, cara, o que eu tenho pra dizer é assim, não fumo, não bebo, meu único vício é amá-lo demais. O Vasco vem agora classificado, chega nas quartas de final da Copa do Brasil, é um dos favoritos ao título? Bom, favoritos não, é um dos postulantes a tentar ganhar, até porque está vivo no campeonato e no momento é o único que está na quarta de final. Porém, se você olhar, apesar da vitória que é muito boa, que a classificação em si é muito prazerosa, mas o futebol apresentado é bem ruim. O Vasco hoje, se você for parar para ver, ele teve dificuldade de criar volume de jogo contra o fraquíssimo Atlético Goianiense, que acabou de demitir treinador, que está numa turbulência, que tem fofoca com isso, com aquilo, que quando os caras tomam gol, eles meio que perdem a linha e fica sem saber como jogar. Enfim, o Vasco não conseguiu criar grandes coisas contra um time que tá cheio de problema. Me preocupa, tá ligado? Até porque, assim, tirando o Coutinho, que acabou de machucar, não tem tanta coisa assim pra mudar a curto prazo, não. Jair e Paulinho Paula só voltam lá pra outubro. Então, a curto prazo, o time é esse.
a gente não vê falar de contratação, a zaga tá aí horrorosa e sai boato, entra boato, mas fica só no boato. Então me preocupa a falta de volume do jogo do Vasco. Mas pelo menos classificou. Isso é o que eu tenho pra dizer pra hoje. Assim, foi bom, tá ligado? Passamos, dava pra ter jogado um pouquinho melhor, mas Paê fez uma boa partida e no mais é isso aí que eu comentei. Lucas Piton mais uma vez decisivo, Léo Jardim fazendo a boa e o Galdamei, se quiser ir embora eu agradeço. Valeu, pessoal!